A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O radial, Ragel ou Bíscoro, é um criptídeo descrito como um tigre de montanha que supostamente habita a região do Maciço de Guerra, no coração do Tchad, na África Central. Seu nome já dá uma pista sobre sua natureza. Tigre de montanha sugere um felino imponente, adaptado a terrenos rochosos e acidentados. Mas não se engane, esse não é um tigre comum, nem mesmo um leão típico da savana africana. O radial é descrito como algo único, uma criatura que mistura características de diferentes animais e que desafia nossa compreensão da fauna conhecida. De acordo com os relatos, o radial é maior que um leão, com um corpo robusto coberto por uma juba grande e espessa, que lhe dá uma aparência majestosa e intimidadora. Sua cauda, no entanto, é curta, lembrando a de uma hiena, o que já começa a torná-lo peculiar. Mas o traço mais marcante e bizarro são seus dentes caninos extremamente longos, quase como presas de sabre. Esses dentes são tão grandes que, dizem os locais, o radial tem dificuldade para abrir a boca completamente. Isso o tornaria um predador limitado, mas ao mesmo tempo fascinante. Os avistamentos do radial estão concentrados no Maciço de Guerra, uma cadeia montanhosa no centro do Tchad, conhecida por sua paisagem árida e isolada. Esse é um lugar perfeito para uma criatura misteriosa se esconder. Cavernas, penhascos e vales profundos formam um labirinto natural que poucos exploram. Um local específico mencionado nos relatos é a área próxima a Tenke, uma vila nas proximidades do maciço. É lá que os moradores afirmam que o radial faz seus esconderijos, vivendo em covas ou tocas nas montanhas. O isolamento geográfico do Maciço de Guerra ajuda a explicar por que essa criatura não é amplamente conhecida fora da região. Estamos falando de uma área rural com pouca infraestrutura, onde as histórias são passadas de geração em geração, mais pela tradição oral do que por registros científicos. Além de ser maior que um leão e ter uma juba impressionante, sua aparência mistura elementos que parecem saídos de um pesadelo ou de um conto fantástico. A cauda curta como a de uma hiena contrasta com o porte de um grande felino e aqueles dentes longos. Eles são o ponto central dos relatos. Os moradores de Tenke dizem que esses caninos dificultam a vida do radial. Ele não consegue abrir a boca rápido o suficiente para caçar presas grandes ou ágeis. Por causa disso, ele supostamente se limita a presas pequenas, como roedores ou animais jovens, e come muito devagar, mastigando com cuidado. Esse detalhe é curioso, porque transforma o radial de um predador temido em uma criatura quase vulnerável. Os locais dizem: nós temos medo dele por causa do seu tamanho, mas ele é menos perigoso que um leão, porque demora muito para abrir a boca. Imaginem só, um felino gigante com presas de tirar o fôlego, mas que precisa de paciência para fazer uma refeição. Isso já dá um tom quase tragicômico à lenda. Outro ponto interessante é que o radial teria uma reprodução rara. Dizem que ele tem poucos filhotes, o que poderia explicar por que os avistamentos são tão esporádicos. Ele vive solitário, escondido nas montanhas, emergindo apenas ocasionalmente para caçar ou ser visto por algum morador desavisado. Os relatos mais detalhados sobre o radial vêm diretamente das pessoas de Tenke e arredores. Não temos datas exatas ou registros oficiais,
já que essas histórias são parte do folclore oral da região. Mas alguns pesquisadores de criptozoologia conseguiram documentar depoimentos, por exemplo. Moradores afirmam ter visto o Radial com os próprios olhos, descrevendo-o como uma figura imponente, que surge nas encostas rochosas ao entardecer ou durante a noite. Um relato típico diz algo assim: eu estava voltando do campo quando vi algo enorme entre as pedras. Era maior que qualquer leão que já vi, com uma juba que parecia brilhar sobre o sol poente. Ele me olhou, mas não se mexeu rápido. Fiquei com medo e corri, mas ele não me seguiu. Esse tipo de história é comum. O Radial é avistado, causa espanto, mas raramente ataca ou persegue. Outro detalhe que aparece nos relatos é o som que ele faz. Alguns dizem que o Radial emite um rugido grave e prolongado, diferente do som de um leão ou de qualquer outro felino conhecido. Esse rugido ecoaria pelas montanhas, servindo como um aviso para os moradores ficarem longe. Embora não haja registros recentes amplamente divulgados, estamos no ano de 2025 e as informações sobre o Radial ainda são escassas. A tradição oral mantém a lenda viva. Pesquisadores como Bernard Halversmann, um dos pais da criptozoologia, mencionaram o Radial em seus estudos sobre felinos desconhecidos da África. Em seu livro Les Félins Inconnus da África, publicado em 2007, ele cita o Radial como um possível sobrevivente de uma espécie extinta ou uma variação desconhecida de felino. Então, o que pode ser o Radial? Uma espécie extinta? Os dentes longos e aparência única lembram felinos pré-históricos como o Smilodon, o famoso tigre dentes de sabre. Será que uma população isolada sobreviveu nas montanhas do Tchad? É improvável, mas não impossível. O isolamento do maciço de guerra poderia ter protegido uma relíquia viva da era pleistocena. Um felino mutante ou híbrido? Outra teoria é que o Radial seja resultado de mutações genéticas ou cruzamentos entre espécies conhecidas, como leões e leopardos, adaptados ao ambiente montanhoso. A cauda curta e os dentes exagerados poderiam ser traços de uma anomalia genética. Claro, sempre há a possibilidade de que o Radial seja uma interpretação exagerada de um animal comum. Um leão com uma juba particularmente grande ou uma hiena avistada em condições de pouca luz poderia ter inspirado a lenda. Mas os detalhes específicos, como os dentes que dificultam abrir a boca, tornam essa explicação menos convincente. Por fim, o Radial pode ser simplesmente uma criação cultural, uma história contada para explicar ruídos estranhos nas montanhas, ou para assustar crianças e mantê-las longe de áreas perigosas. Mesmo assim, o nível de consistência nos relatos sugere que há algo mais por trás disso. Enquanto isso, o Radial continua sendo um símbolo do desconhecido, uma criatura que desafia a ciência e encanta quem ama um bom mistério. Se ele existe mesmo ou não, uma coisa é certa: os relatos dos moradores de Tenga nos lembram que o mundo ainda guarda segredos esperando para serem desvendados.